Ah, meus amigos, acabei de terminar de assistir aqui, igual do último vídeo. Acabei de assistir agora O Hereditário, tá? Caralho, vai tomar no cu, cara. Que filme desgraçado, bicho. Na moral, olha, eu nunca tinha assistido algo tão grotesco e insano na minha vida, cara. Óbvio, eu assisti O Exorcista, que é um puta de um filme, inclusive eu quero ver ele de novo. Mas, cara, esse filme aqui é tenso, hein, velho? Que filme tenso do caralho, mano. De verdade mesmo, é um dos filmes mais bizarros que eu já vi em toda a minha vida, tá? Com certeza ele é um dos mais bizarros, assim, disparado. O que eu posso falar do filme? Vamos começar primeiro por uma parte mais importante aqui, que é o que me pega mais fácil, que é o que me prende mais. Isso é coisa minha, tá? Isso aí não é precisão pra vocês, não. A direção do Ari Aster, ela, nesse filme aqui em específico, tá? Eu vou falar dele porque foi o primeiro filme que eu vi dele, depois eu vou ver Midsommar também. A direção dele nesse filme em questão é algo bem controlado e bem pontual. Você não vê muitas jogadas de câmera assim, muita movimentação de câmera. Quando tem, ela é pontual e ela é precisa. Ela não é só por conta de estética. Ela é usada em pontos importantes pra trama do filme. Isso foi uma coisa que me deixou muito impressionado. Que é um diretor realmente saber pra que serve esses mecanismos de movimentação de câmera e não só pra embelezar, né? E o Ari Aster soube fazer muito bem isso. Isso foi algo que eu achei muito... Na verdade, foi algo que eu achei de positivo do filme. Foi justamente esse ponto, tá? É um dos pontos positivos do filme que eu achei. A direção dele é surpreendente, tá? Não tão surpreendente assim, porque, como eu falei, ele não usa tanto ela. Ele não abusa dela, tá? Por isso que eu gostei tanto. Agora, falando do filme em si, cara, eu acho que foi uma experiência muito boa. Assim, no início do filme ali, todos os primeiros 40 minutos do filme, que é, obviamente, a preparação, é a construção da narrativa e principalmente do clímax do terror, né? Na verdade, seria do horror, porque o que eu vi foi algo horrível. Bicho, é assim, se você não se entregar completamente pro início do filme, o que vem depois não vai ser tão impactante assim. Obviamente vai ser, tá? Não vai ser tão impactante assim, mas obviamente vai ser impactante, tá? Mas não tanto quanto deveria, porque a alma do filme, a base do filme, ela tá ali no início dele, tá? A apresentação da avó que morreu, apresentação da família, depois a apresentação de cada um da família, né? Como que a família se comporta entre si, porque isso é uma parte extremamente importante pro que vem a seguir no filme, tá? Saber como que a família ela se comporta em conjunto e separado. Tanto é que tem uma parte muito importante que é nessa parte que vai se desenrolar o clímax do filme. Outra informação também muito importante, obviamente vai ter spoilers desse filme, então por favor não assista se você não viu esse filme, tá bom? A garota com a avó. No início do filme a gente meio que, como a gente não sabe de nada e tudo mais, a gente só vê uma velha morta, caquética ali, morta, e o pessoal da família morrendo ali, porra, triste. Na verdade, não triste, porque o pessoal da família trata toda a tragédia com a avó, a mãe ou a sogra de forma muito natural, uma forma muito apática até, ou então é a forma que eles tiveram de lidar com o luto ali, porque vocês, querendo ou não, quem for muito burro, não vai ter percebido que o tema central da porra do filme é luto, né? É a forma que as pessoas lidam com o luto, mas eu não vou tentar entrar muito nessa parte da filosofia do luto ali, porque senão eu vou sair muito da análise do filme em si, da minha experiência com o filme em si, tá? Vamos lá, a apresentação ali no início da idosa e da relação que as pessoas ali da família têm com a morte da avó é muito importante pro que vem também depois. Tudo que tá sendo mostrado ali no início é extremamente importante pro que vem depois. Tudo. Inclusive o que não se é dito. Inclusive com o que não se é dito, tá bom? Então você tem que observar muito bem, porque, por exemplo, o colar que a velha carrega é um dos pontos mais importantes do filme inteiro. Justamente o colar, que é algo que vai se repetir no filme inteiro, tá? Vai ser extremamente importante pra você entender o que cacete que tá acontecendo com essa família, tá? Então, assim, eu vou primeiro abordar um ponto importante que é a criança. A criança nessa família, aparentemente, ela tem problemas sociais, tem problemas com a própria família também, já que a criança ela é muito fechada, muito na dela. Mas um membro da família era muito especial pra essa criança, que era a avó. Só que acontece, o que nos é dito pela própria mãe, depois que a mãe morre, ela fica mal, e aí depois que
acontece toda a tragédia com a família dela, que ela fala dos pais dela, fala do pai, fala do irmão, que todo mundo foi pra vala, depois foi a mãe. Ela explica que a avó, a mãe dela, tentou abordar temas ocultistas na família, principalmente que eu acho que com o irmão, uma coisa assim, ou então com a filha dela, eu não lembro direito, mas é algo desse gênero, assim. E aí você já começa a entender ali, porque a família da mulher, ela já tem um histórico de doenças mentais insanamente pesadas, tá? Esse ponto aí é o ponto-chave pra criar dúvida no telespectador. Isso eu achei do caralho. Isso foi algo muito positivo da direção também do filme, tá? Que é criar essa ambiguidade ali entre as situações que se desencandeiam durante o filme. Por exemplo, quando começa a acontecer os acidentes, o sumiço do corpo da mãe dela, essas situações você começa a desconfiar se o que a mãe tá fazendo ali é real ou não. Por quê? Ela fala pra Joanne, que é uma mulher que ela encontra nesse grupo de pessoas que estão tentando lidar com o luto, com a morte de entes queridos ali. Ela conhece essa mulher e essa mulher fala pra ela. Quer dizer, ela fala pra essa mulher as coisas que ela tentou fazer enquanto explicava sobre a história da família dela ali. Que o quê? Ela tentou matar a menina e o filho queimados. Por quê? Essa parte aqui, eu me bananei todo pra falar o quê? Que nessa parte aqui, onde eu falo que eu queria aquela ambiguidade, assim, será que foi ela mesma que fez ou não? É por conta que ela sofre de sonambulismo. Ela começa a replicar as coisas enquanto ela tá dormindo, que ela imagina no sonho dela ali, que ela tá sonhando enquanto ela se movimenta pra casa. E aí nessa ação dela, tacar querosene, alguma coisa inflamável nos filhos, ela tava dormindo. Por isso que fica com essa desconfiança da família nela, entendeu? Por essa parte aqui que eu acabei me bananando todo pra falar, essa porra, porque, porra, eu acabado de assistir essa porra. Mas é exatamente isso aqui que eu tava tentando explicar. A mulher sofreu de sonambulismo e tudo mais, e aí por conta disso, ela fez essa ação aí de querer matar os filhos tacando querosene e tacando fogo ali deles. Tanto é que ela repete essa situação de novo, ela vê o filho dormindo no quarto dele, e ela vai nele, e quando olha, ele tá coberto de formiga comendo o corpo dele, como se tivesse dando sinais à ação do tal ser maligno que tá ali, que eu vou explicar inclusive depois ali. Mas era só esse ponto que eu queria ressaltar aqui na edição. Porque quando você chegar perto do final do filme ali, você vai ligar com o final. Quer dizer, vai ligar com o início do filme ali com ela falando. Porque a avó dela, a vulgo mãe dela, mexia com essas paradas de ocultista. E parece que é algo que vai sendo passado de geração em geração mesmo. Como diz o próprio nome do filme, hereditário. Parece que é uma maldição hereditária que vai passando de família em família, de membro pra membro da família. Isso pra mim foi algo que eu fiquei pensando ali depois do filme ter acabado. Principalmente na cena final. A cena final pra mim é a cena mais escabrosa ali. Toda a sequência do final é a parte mais escabrosa do filme ali, tá? Mas eu vou chegar lá, porque foi muita informação em 1h50 de filme, quase 2 horas de filme ali. Cara, é impressionante como a história desse filme, ela é bem amarrada nos pontos ali específicos ainda, amarrados em pontos específicos que vão se juntando e vão se explicando ali. Obviamente, ele não explica tudo completamente, não explica como que a mãe dela foi parar nisso, se foi ela que quis, se foi alguém que chamou, porque a filha dela foi chamada pela Joanne e a Joanne já era amiga da mãe dela. Então, tipo assim, quem que foi chamando quem ali, quem que se meteu ali, porque parece que a mãe dela tinha participado de um de um batizado ali por um certo Deus. E esse Deus, a criatura central na desgraça dessa família. É o ponto-chave da desgraça dessa família, é justamente esse rei maldito que aparece nessa porra. E, cara, que bagulho escabroso, bicho. Que bagulho escabroso. Como eu tinha falado no início do vídeo, o pai da família recebeu uma ligação do pessoal do cemitério. O pessoal do cemitério ele veio informar que parece que roubaram o corpo da sogra dele, né? Da mãe da menina, da mãe da mulher, quer dizer, e a avó da menina. E aí, a pessoa central que começa a sofrer parece que é o irmão. Parece não, é o irmão. Porque, aparentemente, o rei ali, o rei demoníaco, tinha se possado do corpo da avó. Tanto é que no final do filme é falado: nós conseguimos arrumar um corpo novo pra você. É uma coisa desse tipo, tá? Não é exatamente exatamente com esse texto. Mas ele fala assim: conseguimos arranjar um novo corpo pra você, já que o feminino não deu certo. Então temos aqui agora um receptáculo pra sua alma, neste corpo masculino saudável. Então assim, aparentemente a avó
era um desses receptáculos ali deste rei. Provavelmente, eu não peguei muito direito não, mas deu a entender que era isso, tá? Outro ponto também, eu gostaria de ressaltar aqui, que eu achei insano também, foi toda a sequência de explorar a saúde mental da mãe. Isso pra mim foi a melhor parte do filme, sem sombra de dúvidas. Justamente porque ele brinca com o telespectador ali, se dando aquela sensação de dúvida, se realmente é a desgasta comendo sopa por conta dessa entidade, ou se é a mãe despirocando completamente. Tanto é que o marido fica contra ela, o filho fica achando que ela tá ficando maluca, só que aí o filho é o que começa a sofrer primeiro, porque ele começa a ser perseguido pela alma da irmã, começa a ser perseguido por essa putaria insana, porque a filha, ela está junto com a avó, porque assim, elas estavam juntas muitas vezes, elas ficavam juntas o tempo todo, então provavelmente a avó já deve ter apresentado algum material de ocultismo, tanto é que a irmã, ela fica mexendo com cabeças de animais, cortando a cabeça de bicho, que não sei o que, desenhando desgraças, montando latarias de gente, umas porra muito estranha, essa criança fica mexendo, e aí, meus amigos, eu lanço a dúvida da vez aqui. Essa garota, ela era o quê pra história? Na minha visão, ela é igual aquele negócio dos caça-fantasma lá. Existe a chave do portão e existe o portão. E quando os dois se juntam, abrem espaço para a vinda do miserável, né? Do bicho ruim, do miserável. A minha interpretação foi mais ou menos isso. A menina e a avó que era meio que o bicho desgraçado dentro dela, tinha que voltar a viver, não poderia ficar ali naquele corpo fudido que morreu. Então, preciso que você me arranje um corpo melhor, e tanto é que a menina, ela usa a vingança dela contra o irmão, que acabou matando ela, fazendo ela comer a porra num bolo com amendoim. Até que no início do filme fala que essa menina tem alergia a amendoim. Então, assim, é tudo muito bem pensado, é tudo muito bem feito. Isso eu tenho que dar um braço a torcer pra esse filme, que realmente tudo nele é importante, tudo nele tem alguma peça fundamental ali, tá? E voltando à sequência final ali, que é a parte que eu achei que, como eu falei anteriormente, é o ápice do filme, é justamente a sequência final. A sequência final é a parte mais escabrosa do filme inteiro, é a parte mais miserável do filme inteiro, porque vai se construindo essa tensão da dúvida, da desconfiança da mãe, principalmente do marido, e aí quando o negócio realmente aparece, a dúvida continua, porque o marido encontra a porra do corpo da sogra no sótão. Mas e aí? Foi você que trouxe essa porra, mulher? Você está ficando maluca? Você está ficando louca, sua porra? E a mulher, não, você tem que acreditar em mim, não sei o que, pelo amor de Deus, não acredita em mim, ai meu Deus. E aí, quem que está falando a verdade? E aí teve uma parte que eu achei muito, muito importante, que é a parte que a mãe tenta colocar o caderno, que é a conexão dela com a filha, pra poder fazer a conversa entre planos ali, entre a vida e a morte, ela tentando queimar aquele caderno. E quando ela tenta queimar o caderno, ela pega fogo. Ela começa a pegar fogo no braço dela. Só que, quando ela pega esse caderno e entrega ao marido, ele nega de colocar fogo na porra do caderno, que aí a esposa vem, pega a porra do caderno, joga na lareira, e quem pega fogo é ele, não é ela. E aí você me pergunta, caralhos, como assim? Você descobre que o item, aquele caderno ali, aquele item de ligação, nada mais é do que a abertura do plano de segurança pra entrar a alma na pessoa. Então, tipo assim, como ela queimou o marido jogando um caderno, meio que deu a liberdade da criatura vir possuir o corpo que tava ali presente. Então a criatura vem, se aposta do corpo da mãe, a mãe perde o total controle do corpo que tá ali, e aí ela vai lá e mata o próprio filho, na verdade não mata o próprio filho, na verdade ele se mata, de tanta perseguição que esse moleque sofreu nesse bico filme aqui, puta que pariu, hein, o moleque teve uma mente de aço, porque o moleque começou a se contorcer todo na escola, tá com a cara na mesa, da porra da cadeira, ficou todo fudido, bicho, foi algo assim, impressionante de se ver, cara, foi algo realmente insano de se assistir, foi algo realmente muito louco de se ver, tá, a minha nota pra esse filme aqui, eu acho que vai ser um pouco a menos do que o de Obsessão. Vai ser um 7.5, tá? Um 7,5 ali. Por quê? Por que um 7,5? Porque eu acho que não precisava ter se arrastado tanto em apresentar as coisas ali. Eu acho que teria um ponto certo ali de até onde você apresentaria, por mais que fosse algo lento, algo que fosse construído de tijolo a tijolo ali, mas eu acho que dava pra ter diminuindo um pouco essa apresentação toda. Eu acho que o público que estiver pegando pra assistir, ele tem que estar muito livre, ele muito disposto a realmente assistir. Isso eu já não acho muito legal, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho
acho que o público ele tem que chegar pra ver o filme e ele se emergir tanto daquele ambiente que ele não consegue sair mais, tá? Então por isso que eu dou um 7,5. Dava pra ter diminuído um pouco mais ali, aumentado um pouco mais o ritmo, um pouquinho só o ritmo ali, que deixaria a carruagem rodando um pouquinho melhor, tá? Então, só por conta desse ponto, o filme pra mim fica um 7,5, mas ele é incrível, bicho, é frenético do início ao fim aquilo ali, cara. Aquilo ali não tem como. Eu vou ter que precisar fazer uma análise melhor desse filme depois, ver um pouco a mais sobre ele, até que eu vou pesquisar um pouco mais depois sobre, até que foi o que eu fiz de obsessão. Então, assim, é 7,5. Eu recomendo você assistir. É um filme muito bom, muito foda, tá? E é isso, meus amigos. Obrigado por ter assistido até aqui. Esse canal aqui vai ficar como algo mesmo pra eu comentar, uns filmes que eu pegar pra assistir, que eu falei assim, puta que pariu, que filme foda. E sempre depois que eu assistir o filme, eu vou pegar pra poder fazer uma análise sobre ele, sobre a minha experiência com ele, porque eu acho que você fazer crítica de um filme depois de muito tempo, depois de muita pesquisa, eu acho que você perde um pouco do impacto dele na tua observação sobre ele. Eu acho que você tem que pegar ele, consumir ele e aí depois já sair falando com ele, e debatendo e falando e tentando lembrar e observar mais sobre o filme que você viu ali naquela hora, naquele instante, tá? Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo, meus amigos. What's happening? Make it stop! Make it stop! I just don't want to put any more stress on my family.